pessoal, vamos para mais uma conexão a Petro, né? Estou recebendo aqui Gabriel Damasio, né, que é o líder, um dos líderes do grande Vale, né, Jerimum Vale, né, uma comunidade muito interessante. Eu já participei de algum tempo. É uma muito ativa, né, muito, vamos dizer assim, energética. Por isso que de vez em quando tem uns, né, o atrito aumenta e a coisa explode. Mas faz parte de toda inovação, né? Eu costumo dizer que inovação ela é feita por densidade. E aí, né, muita gente junto dá nisso aí. Gabriel, prazer te receber aqui, cara. Eu queria saber de você hoje o que é o Jerimum, né? O que é que o Jerimum Vale faz, qual o alcance que vocês têm aqui no ecossistema, tanto do Natal como do Brasil, né, e do mundo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Então, a Jerimum Valley, ela é uma, digamos que uma partícula do empreendedorismo no Brasil. Ela é uma parte, assim, uma pequena parte que gesticula e ajuda e apoia o empreendedorismo no Brasil. Então, o maior foco da Jerimum desde a sua criação é fazer com que os empreendedores eles tenham facilidade, que eles consigam sofrer menos no processo de empreender. Porque o que a gente mais sabe hoje, o que a gente mais escuta em todo tipo de notícia que envolve empreendedorismo é quanto é sofrido empreender. Então, Se desse para medir isso aí, né? exato, se desse para medir seria bacana para a gente entender o nível do sofrimento. Mas exatamente por esse motivo a Jerimum ela vem com esse intuito de pegar esses empreendedores que já passaram por isso, que já tiveram suas dores ali de investimento, em relação a como gerir uma equipe, como fazer o negócio crescer, os desafios de marketing e tudo mais. E aí trazer eles para eles darem esses depoimentos, trazer eles para conversar diretamente com esses outros empreendedores que estão chegando agora, que estão começando a empreender agora, e aí conseguir estimular eles para que eles não percam ali aquela vontade de empreender, que a gente sabe que o empreendedor é assim, ele acorda um dia querendo empreender, no outro dia ele está querendo desistir de Pois é, empreender. não, mas isso faz, faz parte do dia a dia da gente, né? Da Exato, então luta. eles precisam, é uma necessidade nossa como empreendedor, escutar alguém dizer, não, não desista, vai dar certo, uma hora vai dar certo, Então, então é vocês atuam até bacana. como psicólogos dos empreendedores, né? Nesse sentido, Terapia, assim, Jerimum Terapia Vale, né? É bacana, cara. muito nesse sentido. Mas é esse o principal objetivo da Jerimum, é apoiar e acolher empreendedores. Bacana. Então, hoje, qual o tamanho da Jerimum Vale? Eu falo integrantes. Tá, a gente tem de liderança hoje 4 lideranças majoritárias, digamos assim, e a gente tem algumas outras pessoas que elas estão no processo de treinamento para serem liderança. Então, de pessoas ali em treinamento, a gente tem mais umas 2 ou 3 que elas estão ali tentando entender a dinâmica, tentando entender tudo, para que em algum momento elas possam ou se tornar líderes, ou pelo menos possam apoiar a gente nesse processo de liderança. Uhum. E aí a gente tem os participantes da comunidade. Participando da comunidade, hoje no nosso grupo do WhatsApp, a gente tem cerca de 600 pessoas participando ali Caramba, cara. dentro. Gente. E além disso, ainda tem os voluntários, que são aqueles que quando tem um evento, quando tem uma movimentação ali que a gente está precisando de apoio de maior quantidade de pessoas para estar ativamente dentro da comunidade naquele momento, a gente também tem esses voluntários para atuar ativamente. Eu não lembro agora o número exatamente que tem de voluntários não, mas é coisa de 20 voluntários mais ou menos. Rapaz, 600, né? Mais 20, mais a liderança tem, o core deve ter entre 7 e 10, mais ou menos, né? Isso. Então vocês têm em torno de 700 pessoas. Quer dizer, tem cidade no RN que é menor do que isso, eu acho. Então, vocês têm uma cidade que toca, né? Vamos dizer assim, que tenta conectar e abrandar do empreendedor nesse ecossistema. Exato. Isso a gente, assim, a gente tem essa galera toda nesse cenário e a gente ainda tem muitos empreendedores aqui de Natal, por exemplo, ou até do RN, que estão sempre em contato com a gente, que estão sempre dispostos a ajudar, estão sempre dispostos a discutir com a gente algumas temáticas. Então acaba que isso abrange muito mais do que só essa galera que está ali participando ativamente. Assim como a gente tem ex-liderança que hoje em dia não estão ativamente no grupo ou não estão mais no grupo, mas que em alguns momentos quando a gente pede, dá um grito de socorro, eles vão lá e aparecem. Então é muita gente. Eu acho que hoje a Jerimum, ela tem muito, a gente tem muito orgulho de dizer que no Brasil todo, se a gente chamar alguém para atuar com a gente tem essas pessoas para atuar. Eu acho que é por isso que por isso comunidade. Sim. Acho que o grande sentido da comunidade também dessa forma. Então é muito desse cenário. A gente tem muita gente no Brasil, tem muita gente do RN que atua em outros estados hoje em dia que vieram ali da Jerimum e hoje em dia eles conseguem dar esse suporte também. Que bacana, cara. Então, para eu entender aqui, para o público também entenda, vocês têm um CNPJ, como é que vocês se colam? Como é que vocês se mostram como uma entidade? Perfeito, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente não tem CNPJ, a gente não ganha um centavo, é tudo de uma forma extremamente voluntária. Até uma das coisas que a gente começou muito a discutir ultimamente em relação a ser líder da Jerimum, por exemplo, ser líder da Jerimum é abdicar do custo financeiro que é ser uma liderança, ou seja,
deslocamento, estar dentro de um evento. Logicamente a gente consegue algumas coisas como um ingresso para um evento, ou às vezes o deslocamento também, quando é para um lugar mais longe, a gente consegue um parceiro que permita isso. Mas na verdade, tudo, quem é líder da Jerimum Vale, ele vai lá e vai custear tudo da sua estadia de todo esse sentido. Quando a gente consegue uma parceria para isso, vai. Mas é todo um processo voluntário, a gente não tem CNPJ, e quando a gente precisa de CNPJ, a gente procura algum empreendedor ali para, tipo, ei, nos ajuda aqui que a gente tá precisando, sei lá, receber um coffee break de um evento. Mas, cara, isso não é, ou seja, pregar aquilo que não fazem, não. Como é que Em vocês... relação aos empreendedores. Sim. Mas é porque é o foco. O foco da comunidade não é se institucionalizar. Não é esse o foco da comunidade. O foco da comunidade também não é ganhar grana. Não, Não tem nenhum desses dois focos. Então, pra gente, não faz sentido ter um CNPJ, porque no cenário de cultura de comunidade mesmo, você pega, por exemplo, uma comunidade quilombola. Ela não vai ter um CNPJ. Ela vai atuar para melhoria do cenário, de um grupo de pessoas naquele contexto. Então, da mesma forma, a Jerimum. Sendo que o nosso foco é um grupo de pessoas que estão focadas em dinheiro. Pois é. Focadas em ganhar. Por que eu falo isso, né? Eu já orientei acho perto de umas 200 startups, né? E, inclusive startup de sopão. Né? Então, o nome dela eu esqueci agora, né? Então ela veio para mim e disse, professor, isso aqui e tal, como é que eu faço? Eu digo, olha, você vai ter que constituir um CNPJ e ter empresa, não precisa ter fins lucrativos. Exatamente por isso. Porque, veja só, você está indo toda quarta-feira na Presidente de Moraes, chega lá e dá sopa pessoal. Resultado, você tem filhos, deixa, daqui a pouco tira do seu bolso. E isso aconteceu. Você, daqui a pouco, não fornece mais a sopa, e aí frustra os clientes que estavam lá, enferradinho da Silva. Então, assim, o fato de você ter uma estrutura é porque você, quando você tem uma estrutura, você cria processos mais bem definidos. Então, assim, não que o Vale fosse ver lucro, mas não seria interessante você ter alguma unidade que para se referir, inclusive, né, pedir ajuda, por exemplo, a boa vontade de alguém que empreste o CNPJ. Isso não é prejudicial, não é ruim para você. Não. Eu acho que essa é a grande questão em relação a isso, de se formalizar ou não nesse sentido. E eu acho que num cenário Brasil, quando a gente discute isso, que isso é um questionamento muito, exatamente por essa limitação, às vezes a gente quer receber um fundo e a gente não pode receber esse fundo exatamente por Não causa tem a quem dá, né? Exatamente, não tem o CNPJ. Então eu acho que é um desafio de conseguir encontrar um cenário onde, ou talvez até existisse em algum momento um cenário de construção de CNPJ onde esse modelo de negócio, de certa forma, ele pudesse existir. Mas no momento, os modelos que a gente tem de CNPJ, eles não iam se encaixar muito bem. Porque, fundação? Não, acredito que não. Que aí a gente perde o propósito. Que o propósito da comunidade nesse sentido é muito mais dentro de uma esfera exatamente da liderança que está aqui hoje, ela não está aqui amanhã. Então não existe uma votação para a liderança, é uma coisa orgânica. Então a pessoa que ela se torna líder, ela se torna líder porque ela atuou tanto que chega um momento que ela está realmente tomando de conta da comunidade nesse cenário. E assim, não é só a Jerimum, todas as comunidades do Brasil, pelo menos na sua grande maioria que eu reconheça, elas não têm CNPJ. Então é uma prática nossa na cultura da comunidade. Assim, a partir do momento, por exemplo, hoje em dia a gente tem o Inova Simples para startup, que é um contexto de se criar um CNPJ que se encaixe com aquela necessidade. Eu acho que hoje em dia não existe esse tipo de CNPJ aqui. Mas seria uma boa você levantar na comunidade. Seria uma questão bem bacana de tentar chegar nesse ponto. Mas pronto, mas aí que entra. Nesse momento, até no momento de construção social mesmo, a gente ainda tem um grande desafio. Por exemplo, o que é startup, o que é ser empreendedor e o que é inovação. Então, hoje em dia, nossos esforços, eles são para isso. Então, hoje em dia, a gente está tentando explicar para a população geral o que é ser empreendedor, que ser empreendedor, ele pode ser o empreendedor que ele vende bala num evento, ou ele pode ser um empreendedor que ele tem sua quitanda de esquina. Tipo, esses dois seres, essas duas pessoas, nessas duas batalhas, são empreendedores com suas batalhas ali individuais. Então, explicar isso já é muito complexo hoje em dia, socialmente falando. E aí, explicar isso, encaixar a inovação, para depois encaixar o que é uma startup. E explicar para muita startup que ela é uma startup e que ela não é um empreendedorismo tradicional, também é um processo muito complexo. Então, todo esse contexto de ensinamento ainda está sendo discutido muito. Então,
Ao ponto que hoje em dia a gente tem o Inova Simples como opção de CNPJ, a gente ainda tem muito para explicar ao ponto que a gente tem um CNPJ que identifique comunidade como comunidade, sabe? Oficialmente ali com CNPJ, com nome, sei lá, de 3, 4 pessoas Sim. como donas daquele CNPJ, sem o risco da gente ter uma dependência fiscal em relação a isso, sabe? Talvez. Mas aí, veja só, a tua formação é em que área? Eu sou publicitário. Já graduado já? Já sou. Bom, aí você tem, veja só, aí você tem, é um cara de interface, é um cara que, né, eloquente, tudo mais, é um cara que está lá. E aí como é que hoje, como é que o Damásio hoje, como esse porta-voz, ele vai se dirigir a algum tipo de coisa, como é que você se apresenta se você não tem... Não, eu só faço parte de um grupo voluntário que não tem uma estrutura. Perfeito. Aí isso entra no contexto que antes de eu ser liderança de Jerimum Valley, eu já sou empreendedor. Eu já sou dono de um negócio. Então, antes mesmo, quando a gente começa a falar sobre o porquê eu entrei numa comunidade, ou porquê a gente atua na comunidade, você conhecer um pouquinho do cenário de quem eu sou como empreendedor, você entende o porquê eu fui parar na Jerimum. Pode falar, cara. Não. É exatamente isso que eu quero entrar de contexto, assim, de entender que eu, como empreendedor, eu tenho o meu negócio, que é a Container Criativa, é uma agência. Então, eu tenho a minha agência ela atua diretamente com empreendedores, eu consigo dar mentoria para esses empreendedores, eu tenho esse contato com os empreendedores e essa é a minha fonte de renda, é esse movimento que é a minha fonte de renda. E aí, por essa dor, por notar que às vezes a gente tem ali a nossa fonte de renda e tem muitas vezes que a gente tem que dizer não para o empreendedor porque ele não tem como custear certos serviços, algumas coisas nesse sentido, é que entra a Jerimum. É que entra a gente ali como comunidade. Porque às vezes quando a gente não pode apoiar aqui, eu não posso apoiar aqui como empresa naquele momento, eu posso guiar ele para a comunidade. E, por exemplo, hoje dentro da Jerimum, a gente tem rodada de mentoria aberta 24 horas, assim, livre, 100% gratuito. Então não é o Container Criativo que vai fazer isso acontecer, ele tem uma mentoria gratuita. Mas a Jerimum consegue fazer isso acontecer. E onde é que você separa o Damásio Container e o Damásio Jerimum? Como é que você faz? Gabriel, como é que você faz isso? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, porque eu também não sei como é que as coisas se separam. Mas elas se separam na atuação. Hoje, por exemplo, eu venho aqui com a camisa da Jerimum, eu venho aqui para esse momento aqui de conversa sua, e eu vim para falar sobre a Jerimum. Quando eu sou convidado como Container Criativo, eu ativo o modo Container Criativo Pitch direto ali, falando sobre o meu negócio. Entendeu? Então, existem esses momentos e os espaços para se falar sobre cada coisa. Mas isso se mistura em muitos momentos. Sim. Então a gente pega lideranças como a Mona, por exemplo, a Mona Lisa, a gente pega lideranças como a Luana, a gente pega lideranças como a Júlia também. Então são várias lideranças que já estiveram em outras instituições, como o Sebrae, como a Luana com a Blind Dog, a Mona Lisa como a Idealist. Então elas estão nesse cenário, elas estão com outras marcas ali ao redor dela, outras empresas ao redor dela. E quando alguém pergunta sobre algo que elas não podem apoiar naquele momento, elas jogam para a Jerimum. Porque a Jerimum tem esse papel. É apoiar a R$0 muito empreendedor, entendeu? Então, eu acho que é essa mudança de chavinha que tem que ter sempre na cabeça. Isso aqui eu posso ajudar, porque, enfim, está dentro do meu escopo e o empreendedor tem condições de pagar por isso. Isso sou eu, CNPJ. O empreendedor não tem condições de pagar por isso. Beleza, a gente pode viabilizar isso via Jerimum? Pode. Perfeito, então vamos viabilizar via Jerimum. Bacana. Bom, eu acho que um dia vocês vão ter que ter essa discussão um pouco mais séria, porque assim, não existe um ente em que alguém se dirija diretamente. Sim. Né? Aí você tem, vamos dizer assim, claro, né, Gabriel está hoje à disposição, mas vai ter um dia que você pode encher o saco e tchau. Aí você também não tem esse desvínculo, é tão fácil, você de repente você tem uma estrutura que é instável. Né? Mas aí, cara, é coisa para você Jerimum lá discutir, né? É uma coisa... Mas aí, cara, voltando aqui, agora a questão de inovação e startups. Essa questão de startups, o que é que chega para vocês que vocês chegam... Não, você é uma startup, não é? Qual é o tipo de ajuda que vocês dão para esse povo aí? Né? Então, bicho, vai vender... Isso aí é só empreendedorismo de sobrevivência, não é inovação, não é inovador. Como é que vocês... Perfeito. Eu acho que esse questionamento em relação ao que é startup e o que é inovação nesse cenário é um cenário que, inclusive, eu vejo ele em outros âmbitos profissionais também. A gente passou por um processo que a gente entendeu que a gente não cuidava de startup necessariamente. Porque a gente estava muito mais entrando em contato com o empreendedor
um empreendedor que às vezes estava no negócio tradicional e talvez ele quer um fio da inovação ali no negócio dele porque ele precisa, porque enfim uma parte do processo precisa, ou se não porque ele realmente quer vender algo inovador nesse sentido, quer se formalizar como isso. E a gente percebeu que a gente precisava muito mais ensinar o empreendedor muito antes de colocar ele na caixa de startup. A gente sabe o princípio básico da startup. Então, a startup ela vai ter um desenvolvimento rápido, ela vai ter um desenvolvimento escalável, então o produto dela, a solução dela, ela tem que ter um desenvolvimento onde vá ter próximas etapas, que essas próximas etapas elas não dependam do empreendedor ali naquele momento, que ele possa crescer a equipe dele consiga desenvolver o negócio no final, e que isso vai ter um viés inovador, um viés criativo e tecnológico ali que vai apoiar toda essa construção. E faltou aquela palavrinha mais, risco, né? Sim, de alto risco sempre. Então, a gente sabe dessa construção do que é uma startup nesse sentido. Mas hoje em dia, quando a gente fala de evento para startup, a gente perde empreendedor. Os empreendedores se assustam, porque, não, mas eu não sou uma startup. Não, mas eu não sei o que é uma startup, então eu não vou para esse tipo de evento. E a maior forma que a gente tem de captar voluntários, de captar pessoas para estarem com a gente e de fomentar o empreendedorismo no RN ou em Natal mesmo, é trazendo conhecimento para esses empreendedores. Então, se eles não estão nos nossos eventos, por causa do medo de um termo, Sim. que nem é um termo brasileiro, então, se eles estão com medo disso, dificulta muito o nosso processo de aprendizagem mesmo, da gente ver o RN ou Natal ou a Grande Natal como referência em relação à inovação, a crescimento do empreendedorismo de uma forma saudável. Então, hoje em dia, a gente fala muito sobre isso, a gente se discute muito sobre isso. A gente não consegue cobrar dos empreendedores que eles sejam startup ou que eles se identifiquem como startup. Eu acho que, no final das contas, a gente tem essa discussão com alguns empreendedores. Não, ó, seu negócio ele tem esse modelo ele deve ser seguido. E aí, isso torna você uma startup, ou senão você já atua como startup. Mas hoje em dia, a gente nem abre portas para esse discurso. A gente fala, não, esse evento é de empreendedorismo. Esse evento é de empreendedorismo e inovação. Essa é a nossa comunicação com os empreendedores hoje em dia, porque senão muitos correm nos nossos eventos. Nossa, e o Vale tem um regimento? Hoje em dia a gente teve nossa... Eu esqueci até o nomezinho que a gente dá, mas tipo uma carta aberta, sim, assim, onde a gente dá todos os nossos indícios de... Manifesto? Manifesto, exatamente. A gente teve nosso manifesto, já foi até publicado, e aí no nosso manifesto a gente fala exatamente nossos pontos de atuação. Então, manter o empreendedorismo de Natal e Grande Natal, manter essa relevância do empreendedorismo de Natal e Grande Natal, manter essa força, trazer conhecimento acima de tudo, batalhar pelos direitos dos empreendedores de Natal e Grande Natal nesse sentido também. No nosso manifesto a gente descreve um pouquinho disso. Agora, algum tempinho atrás, a gente trouxe também os nossos valores, nossa construção de valores em cima exatamente desse manifesto. Então a gente conseguiu construir um caminho onde no próximo ano, principalmente, todo mundo vai saber o que a Jerimum está atuando. E quando receber um não da Jerimum em relação ao apoio em atuação, também vou entender que é por causa que o cenário, nossos objetivos estão mais claros e bem desenhados agora. Então é aquilo como eu estava comentando contigo. Em relação a lideranças, a gente tem cada uma liderança e cada uma dessas lideranças é responsável por um setor dentro da Jerimum. E esses setores são ideais para a gente conseguir manter o movimento. Então, a gente tem muito evento. A gente está mais presente em evento que em qualquer outro cenário. Então, ter essa pessoa dedicada a eventos, ver se aquele evento ele faz sentido para o empreendedor ou não, é um fator muito importante. E a gente não consegue pegar qualquer pessoa para fazer isso. Tem que ser alguém que tenha um pouquinho mais de dedicação. Então, por isso que tem que ter uma liderança específica para isso. Outra para estar ali em contato com os empreendedores, outra para fazer com que essas mentorias aconteçam também. Então, cada um nessa visão de manter essa movimentação dos empreendedores mesmo e dessa visão como um todo. Mas, no final das contas, no geral mesmo, nosso principal propósito é manter esses empreendedores acolhidos a todo momento, no momento de dificuldade ou no momento de ganho nesse cenário. Então, vamos aproveitar para futucar mais coisas ainda. Diga uma coisa, como é que se dá vamos dizer assim, a sucessão de líderes? Vocês permanecem ad eterno? Como é que fica? Perfeito. A gente criou nesse momento como objetivos para o próximo ano, como visão para o próximo ano, tudo mais, a gente pensou tudo no prazo de um ano. Então, o nosso grande objetivo para o próximo ano é treinar uma nova liderança. E é um grande desafio, é um desafio bem complexo. Mas, num cenário de
de construção mesmo, de um cenário ideal, a gente tem ali 1 ano, do máximo 2 anos de liderança, e essa liderança é modificada. Hoje em dia, como eu até comentei, a gente tem ali 2 pessoas que elas estão entendendo mais sobre o cenário de inovação em Natal, na Grande Natal, os desafios, como é que funciona todo esse movimento de comunidade, a cultura de comunidade. A gente vai explicando isso para algumas pessoas que se aproximam da comunidade e chega um momento que algumas pessoas olham e falam, não, eu estou me afastando agora, nesse momento. Eles avisam lá, a gente tem um processo de aviso ali que vai estar se afastando, e uma outra pessoa dessa que está sendo treinada, ela vai ficando mais próxima desse processo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o Pedro e a Darliane. São essas 2 pessoas que elas estão adentrando o cenário do ecossistema de inovação, do ecossistema de empreendedorismo. Eles já atuavam, de certa forma, queriam só se aprofundar mais, vieram para esse contexto para aprender mais. Hoje em dia, todas as vezes quando a gente se reúne é para explicar, ó, esse cenário funciona assim, essa premiação funciona assim, existe esses grupos, existe esse cenário de empresas em Natal, esses empreendedores são bacanas de se trabalhar, esses não são. Então a gente vai basicamente dando o cenário geral para que essas pessoas elas possam depois ficar com essa liderança e passar para os próximos, passar esse conhecimento. Então é muito um repasse de conhecimento mesmo nesse cenário. Mas hoje em dia eu acho que ninguém nem aguenta passar mais de 2 anos como liderança da comunidade, porque é um movimento muito grande. A gente tem uma demanda em Natal, muita gente também não tem essa visão, mas a gente tem uma demanda em Natal muito grande de eventos, muito grande de movimentações de empreendedorismo. Então, uma pessoa que ela não recebe ali, que está voluntária, ela não vai conseguir sustentar uma dinâmica de estar presente em todos os lugares, como a gente acaba tentando estar o máximo possível por muito tempo. Então, acho que os 2 anos aí é o máximo que a gente tem de liderança atualmente. Massa. Mas, então, assim, veja só, aí a gente fala da gestão do conhecimento. Você é um cara que está lá dentro, está à frente, né? Tá um cara que está futucando lá o vale. E aí, de repente, você, não deu mais, eu tenho problemas pessoais, pesou aqui minha empresa, né? Sai. Aí, então, todo o conhecimento que você tem vai também, vai com você. Todo o conhecimento de gerenciamento dessa cidadezinha aí, chamada Jerimum Vale, vai com você. E aí o Jerimum não sofre, não, com essas mudanças, assim. Há como fazer essa progressão de forma suave? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é sobre o que é ser líder. Eu acho que é aí que entra o que é ser líder, porque um líder ele não vai guardar conhecimento, ele vai compartilhar conhecimento. Então, hoje em dia a gente tem 4 pessoas, então se essas 4 pessoas não estão inteiradas de tudo que acontece dentro da Jerimum, e a gente também deixa claro com a própria comunidade, então tudo que a gente faz, assim, a gente vai fazer um evento, a gente fechou parceria com tal instituição, ou qualquer movimentação, qualquer premiação que a gente está participando, tudo. A gente posta isso para a comunidade, a gente traz essa informação para a comunidade. Precisamos discutir sobre uma decisão que a gente está precisando tomar. A gente convida. A gente fez agora essa reunião sobre visões de valor e tudo mais. A gente convidou os voluntários para estarem com a gente, convidou a comunidade depois para estarem com a gente. Então, hoje em dia não tem conhecimento que seja da Jerimum nesse sentido, né, que tenha se formado ali dentro da Jerimum, que a gente não compartilhe. Então, eu acho que se a gente tem uma liderança que ela centraliza esse conhecimento, ela prejudica realmente a comunidade e a saída dela vai ser muito prejudicial. Mas eu não falo assim de prejudicar por bem ou por mal. Eu falo assim, você está... o Gabriel Damasio é uma figura que concentra uma quantidade de informação que não é rapidamente passável para outras pessoas. Né? Aí, de repente, você tem a empresa começa a ter os indicadores lá tão negativos. Você tem que sair urgentemente. Então, assim, não é que você concentre o conhecimento, é que você não tem tempo de passar, de formar uma liderança. Então, assim, quando você tem um perfil assim, bem fluido nesse caso aqui, como é que você garante que o Jerimum vai ser exitoso? Como é que você garante que o Jerimum vai ter uma perspectiva futura se você não tem como contar 100% com os teus líderes o tempo todo? Assim, deveria, né, assim, eu estou falando assim porque eu quero entender o processo. Né? Porque, cara, você é uma pessoa, né, tem problemas pessoais e profissionais, e em algum momento a coisa pode, isso acontece comigo, todo mundo, pode pipocar de um jeito que você não tem tempo de passar para outro. Então não foi questão de você querer acumular, mas é questão de você não ter tempo de transacionar isso aí. Então, assim, qual é o mecanismo que vocês têm de proteção do Jerimum para esse tipo de ocorrência? Já que vocês não são um CNPJ. Sim.
Nesse cenário, eu acho que a gente teve um processo de ruptura no final do passado para cá, e esse processo de ruptura que a gente teve, que foi exatamente, existia uma liderança, essa liderança saiu da liderança, abriu mão da liderança, e uma nova liderança entrou. Não existia um momento de troca de informação entre uma liderança e outra. Aí, né? Uma fratura aí. Exato. E aí o que aconteceu? Reestruturação. Foi o caminho. Então, foi reaver todos os parceiros, comentar com eles, informar eles tudo que tinha acontecido, tentar localizar as informações que ficaram perdidas. A gente tem um drive, um Google Drive ali, onde fica tudo guardado. Mas ainda assim, ali você tem um monte de documento, aquilo ali não vai servir como fonte de conhecimento tanto. Exato. Então, a gente entra num processo realmente de reestruturação. A gente não teve tantas vezes esse processo, mas no histórico da comunidade eu acho que teve de 2 a 3 vezes esses tipos de processo de precisar de ruptura ou pelo menos de reestruturação. Porque a própria pandemia foi um processo de reestruturação, né? Então a gente teve esses processos de reestruturações. Mas num cenário como Natal e Grande Natal, a gente não tem também tanta dificuldade porque a gente não está falando de São Paulo, a gente não está falando de negócio de uma cidade tão grande a gente obter informações. Então a gente consegue ir no Sebrae e conseguir algumas informações, entender o que já tinha sido feito, o que tinha sido acordado, quais são os caminhos que tem que se seguir ali. A gente tem os coworkers, por exemplo, que são grandes parceiros nossos atualmente também. Então a gente vai ali conversando e vai entendendo alguns cenários. Mas hoje em dia, eu digo a você que todo mundo que tem um menor tipo de interesse na comunidade, ou pelo menos que está ali acompanhando o dia a dia, está sabendo das movimentações sempre. As nossas redes sociais também, a gente divulga muito os nossos parceiros. Então, todas as nossas relações, e é o bom da gente não ter nada de contrato assinado, a gente não tem contrato assinado, a gente não tem nenhum tipo de fidelidade com nenhum parceiro nosso. Eles funcionam de uma forma totalmente de confiança um com o outro, nesse sentido. Então, por a gente atuar assim, então quando existe uma ruptura dessa, a gente não tem nenhum tipo de contrapartida a dar para ninguém, além de se explicar para a comunidade. Aquelas 600 pessoas que estão no grupo, que estão discutindo todos os dias sobre diversos temas, procurando ajuda, eles são as pessoas que a gente tem que dar transparência e dar algum tipo de informação. Mas eu acho que é esse o processo, assim, é reestruturação. Não complexo, tem outro caminho. É bem complexo. Eu acho que vocês ainda vão ter aí, né, que quebrar a cabeça para tentar colar isso aí como um organismo. Claro que eu conheço, eu entendo, o Jerimum já, né, fiz parte da rede, né, saí quando teve ali um atrito muito grande, que eu não entendia bem o que era, eu participava, mas é importante que eu acho que é uma instituição, vamos dizer assim, muito importante do RN, né, de Natal, do Brasil, claro, e que a gente não sabe como se dirigir. É por isso que eu perguntei, né? Eu me dirijo a quem, né, como, de que forma. Então, até para apoiadores, investidores, como é que uma pessoa vai investir? Porque vocês são uma massa muito rica. Né? A quantidade de pessoas que você, Luana, Mona, eu conheço o pessoal, muita gente lá, é uma pessoa que tem um gabarito muito alto, tem como empreendedor, né, como técnico, como profissional. Mas aí você tem um comunidade muito rico. E aí um empresário, um investidor, alguém que queira uma empresa, quer investir pesado em vocês e pegar inclusive alguns de vocês para fazer algum tipo de trabalho, inclusive de propagação desse processo. Criar até spin-offs da própria Jerimum. Então, tem essa dificuldade porque vocês são um organismo muito, quase que etéreo, né? Quase que, como a comunidade, vocês são abstratos. Talvez seja esse o termo. Né? Todo mundo sabe o que é, mas agora para mim foi uma surpresa. Eu achei que vocês tinham de fato um CNPJ, né? Como fundação, como uma instituição sem fins lucrativos, alguma coisa assim. Bom, mas bacana. Então vamos falar das coisas boas. Nesse aspecto todinho aí, você já tem quantos anos de existência? A Jerimum tem 13 anos de existência. 13 anos de existência. Isso. E nesse... Vocês começaram como você tem ideia de como foi essa história? Pronto, eu tenho um pouquinho do cenário porque existia uma época em Natal, Grande Natal no geral, onde foi a formação de diversas comunidades, não só a Jerimum. Então existia uma movimentação, o Sebrae foi muito parte dessa movimentação, onde empreendedores muito jovens, como a própria Mona Lisa, empreendedores muito jovens, eles estavam nesse processo de se conectar um com os outros e criar eventos onde eles pudessem trocar conhecimento um com o outro. Foi uma coisa muito orgânica que aconteceu no Brasil inteiro esse processo, mas aqui no Natal e Grande Natal também isso aconteceu, porque existiam eventos como o Campus Party, existiam eventos que conseguiam fomentar esses empreendedores a se conectarem ali, se ajudarem, ensinar um para o outro. Então existia uma época onde lá na Nassau, antes de ser Uninassau,
os empreendedores se reuniam, pegavam a sala dali, trocavam conhecimento. Então, nesse meio tempo ali, existiram comunidades como a Jerimum Valley, a Poti Livre, depois Pai Ladies, que é uma espécie de spin-off de uma comunidade internacional que existe. Então, vários tipos de empreendedores se reuniram. No caso do Jerimum Valley, empreendedores mais focados para startup. No caso da Poti Livre, é uma comunidade envolvendo software livre. No caso da Pai Ladies, comunidades para desenvolvedores de Python, e mulheres desenvolvedoras de Python. Então, existiu essa movimentação e essa construção. A Jerimum fez parte desse movimento naquela época. Com o cenário de inovação sendo falado com mais frequência em 2013, 14, acabou que Sebrae pega parcerias como o Jerimum para poder fomentar essa discussão, porque é uma instituição que até um certo momento era mais tradicional, não estava tão envolvido nesse setor de inovação, ou pelo menos estava estimulando menos, e começa a estimular, e esses outros parceiros vão aparecendo. Então, a gente tinha um processo que nem existia Hub, por exemplo, a gente tinha um processo ali de construção de coworking, então vem um coworking para a cidade, então vem instituições no geral, vem o IFRN também, começando a se falar sobre informática, fazer a graduação de informática, fazer a área de pesquisa em relação à informática. Então vem todas essas movimentações e a gente ali ao redor fomentando e apoiando de forma 100% gratuita, de forma 100% voluntária. Eu entrei no IF fazendo controle ambiental, fazendo evento no IF para a área de informática, por exemplo. Então, isso lá em 2016, eu acho. Então, todo mundo ali foi de uma forma extremamente orgânica, criando seus negócios. Mona Lisa criou o primeiro negócio dela ali também naquela época. E a gente foi se conhecendo. Como a gente esperou, era aquela coisa de 50 pessoas reunidas numa sala para falar o que é que elas faziam. Qual linguagem de programação usavam para fazer uma tela, quem não sabia programação, como é que fazia para desenvolver um aplicativo sem precisar de programação. Então essas eram as discussões. Eu lembro que teve uma época que eu fiz algumas oficinas sobre como fazer design sem saber de design. Então existiu esses momentos onde a gente estava com essas discussões e ensinando um para o outro. A gente teve uma época também que a gente tinha uma coisa chamada Hackspace, que era um espaço onde essas comunidades podiam ir para lá e conviver ali como se fosse uma casa mesmo, onde elas podiam conviver e fazer o que quiser, 24 horas do dia elas podiam lá fazer evento de madrugada, fazer evento à tarde, só para distribuir conhecimento também. Então foi um movimento orgânico que aconteceu em muitas regiões, mas aqui em Natal acabou que foi mais intenso esse movimento e esses empreendedores acabaram se formando por causa disso. Então, se a gente tem representações de São Paulo em relação ao empreendedorismo, é muito porque eles estavam aqui aprendendo e trocando conhecimento. Show de bola, cara. E aí, quem desse grupo aí, quem é que permanece desde o começo aí no Jerimum? Ou já foi todo? Eu acho que já teve muitas movimentações nesse sentido. A gente tem uma parceria, digamos, de maternidade, assim, de tipo, aquela pessoa fez parte do início, se a gente conversar com ela, ela vai apoiar algo específico ali, tipo Mona Lisa. Mona Lisa, ela tá com o foco dela agora ela tá lá nos Estados Unidos. Então, mas se a gente mandar uma mensagem para a Mona Lisa e perguntar, vai ter um evento online, você consegue participar? Ou se não vai ter um evento presencial, a gente vai ver um parceiro para viabilizar a sua vinda, não. Então, tem essas pessoas que estão nesse cenário, o Felipe também, então, o Felipe é outra pessoa que estava ali dentro da Jerimum e agora ele está no Cubo Itaú, então, são essas pessoas que elas têm essas atuações em outras regiões e a gente consegue, quando precisa, trazer de volta. O Israel também é outro. Então, existem várias e várias pessoas ali que já atuaram como lideranças ou pelo menos como voluntários da Jerimum. E hoje em dia, quando a gente precisa, a gente troca umas figurinhas ali e tenta fazer com que eles apoiem mais de perto a comunidade. Bacana. Então, hoje, né, Gabriel, líder lá do Jerimum. Qual é a tua perspectiva? No que você quer transformar hoje o Jerimum Valley? O que é que falta nele? Pronto, perfeito. Eu acredito que o principal ponto que a gente tem como foco atualmente, foi uma das coisas que eu também batalhei muito assim para que a gente conseguisse chegar nesse ponto, é o que eu comentei com você sobre o empreendedor ele entender a necessidade de empreender, ele entender como ele está empreendendo e entender que ele precisa, de certa forma, ver inovação como amiga e não como algo para se afastar. Ver esse cenário de inovação e de empreendedorismo em Natal e Grande Natal como algo que todo mundo se apoia. Porque tem muita gente que a gente fala de comunidade e a pessoa não sabe nem o que é, fala de Jerimum Valley também não sabe nem o que é. Então, mentoria, mais ainda. Então, se em algum momento a gente conseguir falar que existe um espaço de mentoria gratuita e vai ter fila querendo,
eu acho que a gente fez um trabalho bacana. E aí eu também acho que eu vou ficar muito feliz com o resultado nosso. Porque hoje em dia a gente tem um programa de mentoria que aparece um ou outro para fazer mentoria gratuita com a base de mentores que têm referência no assunto. Então eu acho que é isso. As pessoas entenderem que elas não precisam ir para São Paulo para adquirir conhecimento. Que aqui em Natal e na Grande Natal elas conseguem adquirir conhecimento também. Bom, e nesse aspecto aí, quantas mentorias vocês já fizeram, por exemplo, esse ano, né, mais ou menos? E quais são as pessoas que têm, assim, que apostam no Vale do Jerimum Vale? Pronto. A quantidade de mentorias eu não vou saber lhe dizer agora. Não Mas, trouxe esse número, não. Eu perguntei assim para saber mais ou menos assim, quem são os caras hoje que têm impacto no ecossistema e que estão com vocês. Perfeito. Então aí eu tenho uma listinha. A gente tem hoje como parceiros assim, que sempre estão contando com a gente, sempre estão nos escutando e tentando apoiar a gente. Então, de alguma forma, a gente vai ter o Sebrae, a gente vai ter o Elephant Co-work, a gente vai ter o CIA Hub, a gente vai ter a Inove Now, a gente vai ter e FRN também, já deu espaço pra gente algumas vezes, o FRN e o IMD também é nosso parceiro, a gente vive fazendo reunião por lá também. Mais quem? CDL, a Brasel é uma instituição que a gente está se aproximando agora também, conversando um pouquinho, tentando entender como a gente consegue ajudar eles também. Acho que essas instituições são as que a gente mais teve contato nos últimos tempos, assim, para poder pelo menos formular alguns eventos em conjunto. A Virtus também foi uma outra instituição que a gente fez algumas movimentações como comunidade. Então são essas instituições assim que estão próximas da gente. E para o cenário Natal e Grande Natal, são as que a gente precisa próximo para viabilizar algumas coisas. Desde o nosso coffee break ali no meio do evento, até realmente trazer um palestrante relevante de uma região para outra. Bacana. Aí, como é que vocês fazem para, assim, seduzir alguém, seduzir uma empresa, para investir na traseira de alguém, né? Porque, mesmo que ele venha voluntariamente, você vai ter custo de, né, hospedagem, deslocamento, né? Então, e o próprio evento. Como é que vocês convencem um investidor, uma empresa a fazer isso? Perfeito. A gente tem muita gente para dar palestra, a gente tem muita gente para dar conteúdo. Então, nossa maior barganha nesses momentos é isso. Se você está precisando de uma programação com gente muito foda para falar sobre determinado tema, a gente corre atrás, a gente encontra essas pessoas boas de se conversar e que são referências de um assunto. E por mais que pareça, para algumas pessoas pareça simples encontrar essas pessoas, não é. Exige um certo contato, existe uma certa troca, né, nesses momentos. E aí eu acho que é a nossa maior barganha. A gente tem essas pessoas, a gente consegue se comunicar com essas pessoas, a gente consegue dizer, você faz isso aqui, que eu faço isso aqui para sua região, e a gente vai trocando essas figurinhas assim entre as regiões para trazer esses melhores palestrantes, para trazer essas pessoas para uma banca de avaliação, por exemplo, como a gente tem muitos editais acontecendo. Então, em todos os momentos, o que a gente mais entrega é isso. É essa troca realmente de nomes interessantes em troca de uma passagem, em troca de um coffee break, em troca da marca daquela instituição, naquele evento, tudo isso. Porque a Jerimum, ela já foi premiada lá no Startup Awards, que é um evento que acontece em São Paulo, feito pela Associação Brasileira de Startups. Ela já foi premiada, agora ficou em top 3 em relação à comunidade. Então ela tem essa referência, ela construiu essa referência. A gente tem Mona Lisa ali como exemplo, a gente tem Luana como exemplo, dessa construção de que quem se formou dentro da Jerimum, quem participou da Jerimum e que atuou e fomentou dentro da Jerimum, cresceu. Então a gente também consegue trazer esse cenário. Então, se as pessoas estão apoiando a gente, se elas estão atuando com a gente consegue trazer esses cases de sucesso para o mercado cada vez mais, principalmente aqui na região. Então, assim, a persuasão é pesada. Vocês não tem que oferecer, é sempre uma troca, né? Exato. Então é interessante. Então você tem uma lábia muito boa para conseguir fazer esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem. Porque tem gente que paga e não consegue, né? Então, assim, bom, aí, Gabriel, por exemplo, estou vendo aí uma marca na tua camisa, né? Sim. Essa marca aí, quem registrou isso? Pergunta dificílima, você me fez agora. Aí roda, termina. Rapaz, eu não vejo como é que vocês sobrevivem sem uma instituição formal. Eu não entendo. Assim, eu não vejo facilidade. Eu acho que seria muito mais fácil se você tivesse... Também eu acho que seria muito mais fácil. Mas se você conversar com comunidades de todas as outras regiões,
os desafios em relação a não ser formalizado, eles existem. Como eu disse ali, recursos e tudo mais, eles existem, mas não é o foco. Não é o foco de ninguém ali dentro. Todas as pessoas que participam dessas comunidades, elas têm os seus negócios, elas têm suas fontes de renda, e se for para ter investimento em qualquer parte, que seja com essas empresas, com esses negócios. Eu acho que o contexto do capitalismo, ele meio que quebra a nossa atuação nesse sentido, porque a gente fica buscando, mas e aí, quando é que isso aqui vai começar a gerar lucro? Como é que vai gerar alguma coisa daqui além da atuação não dos me entenda 5% mal, não voluntários? é questão capitalista, certo? Sim. É questão. Até o governo tem CNPJ. Sim. Né? Sim. É a questão de você, por exemplo, eu perguntei, essa marca está em nome de quem? Uhum. Né? Tem alguém, se você, por exemplo, alguém pode pegar essa marca e roubar. Pode. Porque, como vocês não existem formalmente como uma instituição, não pode estar depositada, essa marca não pode estar depositada no nome de ninguém. Então, aí gera uma fragilidade, né? Gera uma falta de identidade. Eu não tenho, por exemplo, ONG, o Sistema S é uma ONG, o SEBRAE é uma ONG, é uma organização não fundamental, e é sem fins lucrativos. O que impede vocês de serem alguma coisa assim um pouco mais sólida? Porque assim, o que acontece? Se alguém quiser investir, rapaz, eu gosto desse pessoal do Jerimum Vale aqui, quero investir, aí eu vou investir numa pessoa que eu não o Gabriel não está lá. Ele tem um negócio dele. Como é que você. Não é questão de ter capitalismo, não é questão de você ter uma estrutura sólida em que alguém possa responder. Né? E ser o retentor dessa história. Então você vê que, por exemplo, vocês poderiam agora mesmo ter eventos, né? A marca Jerimum Vale é forte, mas Jerimum é forte, mas ela não tem como se manter porque ela é etérea. Uhum. Então, assim, eu pergunto, nenhuma outra instituição, agora vem, né, Brasil, nenhuma outra comunidade já teve essa experiência de ter um CNPJ e não dar certo e cancelar? Por que vocês são tão resistentes a ter uma estrutura formal? Perfeito. Se existiu alguma comunidade que ela se formalizou como CNPJ, ela possivelmente foi mal vista no cenário de comunidade, no cenário dos empreendedores que fazem parte de comunidade, porque é uma coisa que a gente sempre defendeu. Não se formalizar. Se formalizou, é empresa. Esse é o cenário. Se formalizou, é empresa. Empresa tem um dono. Não, mas se formalizou, não quer dizer ser empresa. Se formalizar, você vira instituição. Certo. Certo? E essa sem fim lucrativo. Você pega aí, tem hospitais aí, tem igreja, por exemplo, formalizada, não tem. Né? Porque a dificuldade que eu vejo assim é de vocês realmente terem uma estrutura sólida. Eu vejo isso como uma dificuldade, porque uma marca como essa, por exemplo, você poderia estar hoje, né, tentando viabilizar recursos para eventos de vocês, como é, por exemplo, as empresas juniores da universidade. Você deve ter participado de alguma. Né? São sem fins lucrativos. Sim. E tem uma dinâmica muito parecida com a de vocês. Não tem dono, não tem. O pessoal entra, tem um mandato, sai. Então, assim, eu vejo uma dificuldade, talvez, a crise que se gera nas comunidades, não só Jerimum, seja essa falta de a quem eu me dirija, quem é o responsável. Certo? É interessante, é massa, é bacana, mas, cara, é muito pesado. É pesado para você tocar o teu negócio como empreendedor, estar lá dentro. Vai chegar um tempo em que você vai dizer, rapaz, eu já tive muitas instituições em que eu tive nessa situação, né, criei um bocado de coisa assim, e é difícil você gerenciar alguma coisa que você não sabe como pegar. Então, hoje, né, se digamos, Jerimum Vale tivesse um CNPJ, eu tenho certeza que vocês iam ter muito mais facilidades. Né, do ponto de vista. E outra coisa, CNPJ sem fim lucrativo. Morreu, sim, não tem para onde correr. Talvez seja um movimento que ele aconteça muito do contexto e do cenário mesmo que a gente vem desenvolvendo desde, sei lá, após pandemia e todas as movimentações que a gente teve, todas as possibilidades que a gente teve depois disso. Mas no cenário atual, é uma discussão que levantaria muitas questões, não só em Natal e Grande Natal, levantaria muitas questões a nível nacional sobre qual o rumo que a Jerimum Vale tá tendo agora. E sem contar que a gente passou por uma crise de imagem. Então eu acho que a gente discutir isso, eu não acho que seja inválido, eu acho que seja super válido nesse sentido. Agora, discutir só aqui, cara. Não pode estar no Jerimum. Mas aí é que tá, quando a gente passa para nível nacional, essas crises de imagem que a gente tem, elas impactam bastante, impactam nos empreendedores que estão ali ao redor também. Então eu acho que é um movimento que tem que ser muito bem pensado em conjunto, assim. Perfeito. Você tem algum congresso de comunidades? Como é que funciona A gente isso? tem alguns eventos de encontro, como o Neon, é um evento onde as comunidades estão muito presentes.
O Case é um evento que as comunidades estão muito presentes. O Go também, as comunidades estão bem ativas também da região aqui. Acho que esses hoje em dia no... e a Campus Party. E a Campus Party. São os 4 eventos onde a comunidade está mais inserida. E eu digo a você que talvez boa parte da programação seja de pessoas de comunidade. Bacana. Hoje em dia. E quantas tem aqui no RN? São muitas. São muitas? São muitas. Hoje a gente teve... Acho que eu falo no Jerimum. Pronto, mas a gente tem comunidades como... A gente tem a Salt Valley, que fica... Eu acho que fica em Mossoró, se eu não estou enganado. A gente tem... Oi, Pau dos Ferros, não tenho certeza. A gente tem a Jerimum. A gente tem comunidade de tecnologia, que é no caso Ponte Livre, PyLadies. A gente tem a GDG, que é a comunidade mais focada em ferramentas do Google. Então, são empreendedores falando sobre ferramentas do Google, no geral. A gente tem uma outra comunidade que eu não estou lembrando agora. E, assim, a gente tem algumas comunidades no RN hoje. E eu fico até muito feliz com essa movimentação, porque existia um momento que realmente era só o Jerimum Valley e mais algumas comunidades de tecnologia. Agora, o RN, no geral, tá se formando em cada região, está buscando esse reconhecimento. Currais Novas, por exemplo, está ali ganhando referência em relação a isso, está ali se estruturando em relação à inovação, ao cenário de hubs e tudo mais. Aí a gente tem Pau dos Ferros, a gente tem Mossoró. Então, toda essa galera se juntando assim e formando seus cenários também para manter um ecossistema ativo de empreendedorismo no geral. Bacana. E vocês se encontram para discutir as comunidades ou se encontram para discutir eventos? Como é que Existe momentos de encontros gerais, assim, não existe um evento oficial para isso, normalmente é nesses eventos como eu citei, mas a gente atua um com o outro. Então, existe um momento, por exemplo, nesse ano que eu fui lá para Currais Novos para participar de uma banca lá em Currais Novos, e aí não era um evento da Jerimum lá, era um evento da comunidade local de lá, e aí a gente atuou junto. Eu acho que não, eu estou tentando lembrar o nome da comunidade de Corredor, mas não está me vindo agora na cabeça o nome da comunidade. A Potiguara, isso, a Potiguara Vale, exatamente. Então, a Potiguara, por exemplo, eles estão ali muito ativos hoje em dia, estão inclusive representando nacionalmente em alguns eventos também o RN nesse cenário, Currais Novos nesse cenário, e aí a gente atua um com o outro. Então, a gente faz essa parceria, puxam para cá, puxam para lá, essas lideranças ou os próprios voluntários. Então a gente não tem momentos de encontro assim várias vezes no ano, mas tem esses eventos onde todo mundo se encontra e interage. E trocam. Exato. E também tem essas trocas de figurinha em relação ao empreendedor vai para lá, o empreendedor vem para cá e a gente faz a troca de conhecimento. E nesse contato que vocês têm, né, internet, o que é que mais rola? Quais são as crises que mais acontecem? Né? Quais são os pontos mais... Né? Acho que faz uma análise fofa, né, SWOT, e vê, pessoal, a comunidade está assim, assim, assado. O que é que vocês discutem mais nessas... Eu acho que o nosso maior ponto fraco atualmente é público. A gente faz eventos com coffee break, a gente faz eventos às vezes com cerveja de graça. Às vezes a gente tem uma cervejinha de graça e às vezes a gente tem dificuldade de distribuição de ingressos. Faz o evento, divulga, bota para os parceiros divulgar e a gente tem que chegar em 50 pessoas para o evento e a gente não consegue. E aí você atribui isso aqui. Sendo um cara de publicidade, você deve saber. Perfeito. Um dos principais pontos é aquele primeiro que eu falei lá, quando a gente botava que era um evento de startup, afugentava muito empreendedor. Esse é o principal ponto. Segundo, por ser um evento de graça. Evento de graça, ninguém tem a obrigação de ir. Mas é uma coisa, como é que você vai cobrar se você não tem quem receba? Não, tudo bem, mas a questão é, o que leva as pessoas a não irem muitas vezes pro evento é exatamente esse ingresso gratuito, porque fica aquela coisa de escolha na hora, não vai pesar no bolso. Então também não é um compromisso, né? Você não paga no seguro, né? Exato. E aí eu acho que um outro fator que leva às vezes a gente a ter dificuldade de conseguir pessoas num cenário geral, eu acho que é o interesse mesmo. A gente tem o GoRN, a gente tem eventos como Fora do Negócio, por exemplo, que às vezes as pessoas vão pelo movimento muito geral. Então, uns eventos mais específicos, por exemplo, para 50 pessoas, 60 pessoas, às vezes não estimula o pessoal aí. Principalmente aqui em Natal e Grande Natal, que as pessoas têm a tendência a fazer o que está sendo tendência. Existe esse... Exatamente, e na onda. E aí isso gera uma grande dificuldade de participantes assim nos eventos. Mas assim, quando a gente tem 20, 30 participantes num evento, a gente consegue otimizar bastante e ter momentos muito mais íntimos assim com os empreendedores do que se fosse realmente 50, 60 em todo evento. É interessante, cara. Bom,
Eu acho que a gente está chegando no final aqui, Gabriel. Eu só queria agradecer a ti essa disposição. Né? Desculpa as provocações, né? Eu quero entender o Vale, não só entender, mas como ajudar também, que eu estou aí nesse movimento de ecossistema desde 2007, 2008, quando ganhei a primeira incubadora e tudo mais. E eu sempre via vocês como uma comunidade muito pujante, né? E muito, vamos dizer assim, um presente, passado e um futuro, né? Muito interessantes. Bom, então eu abro para você o microfone, né? Você dá as palavras aí para o mundo, dizer o que você queria dizer, né? Falar sobre o RN, qual é a mensagem que você quer passar para os jovens, né? E para esse pessoal aí que está aí assistindo a gente. Perfeito. Queria agradecer novamente a oportunidade de falar aqui, falar sobre a Jerimum. É sempre muito gratificante porque a gente começa a mostrar o que é que tem na nossa região acontecendo o tempo todo de uma forma extremamente acessível. Então é bacana poder trazer esse cenário e falar sobre isso. Sempre quando a gente fala da Jerimum, tem muita gente que abre os olhos e diz, nossa, e tem evento gratuito em Natal. Então é bastante interessante trazer essa conversa para cá também. E aí eu acho que juntamente com isso a gente consegue trazer para cá o cenário de, não vou dizer de case de sucesso, porque eu não me considero ainda um case de sucesso, mas é um cenário onde a gente consegue muita coisa quando a gente está atuando dentro de comunidade. A gente consegue uma vida profissional talvez com mais facilidades do que outras pessoas, a gente consegue mais oportunidade, a gente consegue perder o medo de algumas coisas. Eu, por exemplo, comecei palestrando para a comunidade e tinha uma dificuldade imensa de falar em público no geral, e hoje em dia eu não acho que eu tenho tanta dificuldade assim como antes. E isso tudo foram oportunidades que a comunidade abriu portas ali, e hoje em dia eu sou muito grato por essas oportunidades que a comunidade deu. Então, se aproximar das comunidades talvez seja o primeiro passo para um empreendedor que às vezes nem sabe que é empreendedor ainda. E está Entender o que está tentando acontecendo, né? entender o que está acontecendo, entender o que é inovação, o que é startup, o que é empreendedorismo, como é que eu me encaixo em tudo isso, como é que eu vou conseguir meu primeiro emprego. Então, todos esses tipos de cenários e perfis de pessoas, eu acho que se conectar com a comunidade talvez seja um passo bacana ali num processo. E a gente sempre vai estar de portas abertas para a comunidade, para todo mundo que queira participar da comunidade. Bacana. Então, Gabriel, agradeço o aprendizado, cara. Sempre é uma oportunidade muito boa, né? Vamos Costa Barra do Centro agora, né? Qualquer experiência que eu tenho, né? Ou eu ganho ou eu aprendo, né? Aqui eu ganhei e aprendi, certo? Então, fica para vocês aí a lição, né? Desse jovem aqui, líder, né? Gabriel Damasio, líder da comunidade Jerimum Valley. E qualquer dúvida sobre o que é ecossistema, o que é inovação, o que é startup, procurem Jerimum Valley. Jerimum Valley. É isso aí, cara. Show de bola. Muito obrigado.